Olá, gente, meu nome é Eric Lima e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a guerra interna que você não vence. Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Porque isso tem acontecido em vários casamentos. Mulheres, homens têm ferrado as suas próprias vidas, ferrado a vida do cônjuge, ferrado a vida dos filhos, porque não resolvem as suas guerras internas, não resolvem os seus problemas internos. E com isso eu vou contar um testemunho para vocês aqui de uma mulher que eu não vou citar o nome dela para não constrangê-la, tá certo? E isso é antiético, tá certo? Ela é uma amiga hoje, mas lá atrás foi uma cliente. Mas eu vou contar aqui o testemunho dela, que é o que acontece com muito de vocês, homens e mulheres que estão passando por qualquer um problema no casamento ou no relacionamento com os filhos, ou estão passando por ansiedade e depressão. Essa mulher, ela tentou tirar a própria vida, ela tentou se suicidar após o esposo dela ter saído de casa. O esposo dela saiu de casa porque não aguentou estar do lado dela, porque ela estava com problemas emocionais sérios, com traumas que ela trouxe lá da infância. Então ela tentou tirar a própria vida dela. Ela tentou se suicidar, Deus não permitiu que ela tirasse a própria vida dela. E no momento que Deus não permitiu, ela entrando nas redes sociais, ela encontrou um vídeo meu nas redes sociais. Um vídeo que eu falava sobre ansiedade e depressão e falava sobre a questão de casamento, onde muitas vezes o homem ou a mulher que fica no relacionamento passa por ansiedade e depressão. Então ela viu e rapidamente ela viu que eu poderia ajudá-la e ela entrou em contato comigo. E ela começou a contar que ela tinha passado por abuso do seu padrasto no passado. Então o trauma que ela sofreu do abuso que ela passou com o padrasto fez ela desenvolver traumas, desenvolver problemas internos que no momento que ela cresceu e ela constituiu família, ela migrou esses problemas internos que ela não resolveu, os traumas que ela passou no passado quando era criança com o seu padrasto, ela trouxe para o seu casamento. O esposo, por não ter conhecimento nem sabedoria, não aguentou a carga psicológica e os problemas emocionais que ela acarretou, que ela trouxe lá de trás, junto com a convivência de estar casados. Porque nós sabemos que o casamento não é fácil, casamento é difícil, casamento é bom, é ótimo casamento, mas o casamento não é um mar de rosa. Quem entra no casamento achando que é um mar de rosa está muito enganado. O casamento é bom, mas para você ter um bom casamento você precisa trabalhar, você precisa adquirir conhecimento, sabedoria, que é importante em um casamento. Tanto ela como ele não tinha. Ela estava passando por problemas emocionais sérios, né? E até ela chegou a contar ao esposo dela, mas o esposo dela nunca tinha passado por isso, também não soube ajudá-la. E também não buscou conhecimento. A questão é que ele desistiu dela e ele foi embora, deixou ela com os filhos. E após isso ela entrou em depressão. E ela quis tirar a sua própria vida. Como disse a vocês, Deus não permitiu. E aí eu pedi para ela contar mais. E o que aconteceu com ela foi a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela.
na questão da separação. A mãe dela, por ser imatura emocionalmente, ser imatura psicologicamente, e ela não ter uma conexão com Deus, o esposo estava passando por um problema difícil, financeira, aonde o pai dela não estava conseguindo trazer o mantimento, não estava conseguindo prover totalmente a casa. E isso mexeu com o psicológico do pai dela. E aconteceu que o pai dela começou a deixar a mãe dela de lado. Parou de dar mais atenção à mãe dela. Parou de conversar mais. E caiu de cabeça no trabalho. Por quê? Porque o homem, quando ele está passando por algum problema financeiro, ou ele quer dar o melhor para a família, para a esposa, para os filhos, e ele não consegue fazer isso, ele se autocobra. Todo homem que é homem, ele tem isso, ele se autocobra. E quando ele não consegue, ele se sente um lixo. O homem, quando não consegue dar o melhor para a sua esposa, dar o melhor para os seus filhos, vê que a sua esposa está passando por necessidade, os seus filhos passando por necessidade, e ele não consegue fazer isso, ele se sente um lixo. Isso serve aí para você que está casado ainda com o seu esposo, e ele está passando por isso, você vai saber o que é isso, ele se sente um lixo. Então, quando o homem está passando por isso, ele se afasta da mulher porque ele quer resolver o problema. E por ele estar querendo resolver o problema, ele quer ficar no mundo dele. E aquele mundo dele é onde ele tem um tempo ali para poder traçar um plano para conseguir ou bater a meta que ele quer. No caso, o pai dela estava passando por esse problema financeiro, então ele estava buscando um jeito de sair daquela pendenga que ele estava para dar o melhor à esposa dele, para dar o melhor aos filhos dele. E isso acontece muito, muito mesmo. E a mãe dela, por não entender isso, de uma hora para outra, ele não dá atenção a ela, não ser muito carinhoso com ela, não conversar sobre isso, ela foi perdendo a admiração pelo homem, que é outro fator de uma mulher quando ela é imatura. A mulher imatura, ela vai perder a admiração pelo homem quando o homem não der atenção. Quando o homem ficar distante dela, a mulher imatura vai fazer isso. A mulher imatura vai se distanciar deste homem porque ela não entende o que está acontecendo. Ela, na cabeça dela, ela acha que ele não ama mais ela. Na cabeça dela, ele acha que ele está com outra. Na cabeça dela, ela acha que ele não está dando atenção a ela porque não quer. E isso é uma mentira, né? É uma mentira que não é verdade. Apenas o homem, às vezes, quando está assim, a grande maioria das vezes, na verdade, está passando por algum problema financeiro ou algum problema até no trabalho mesmo, e ele fica distante de você, é isso. Não é porque ele deixou de amar você, ou porque ele não lhe ama mais, ou porque ele está com outra. Não é isso. Então o pai dela estava passando por isso, e a mãe não entendeu, e perdeu a admiração por o homem, que a mulher imatura, ela perde a admiração pelo homem quando o homem não dá atenção, quando o homem não dá carinho, quando o homem fica frio com ela, porque ela pensa as piores coisas possíveis, ou que ele está com outra, ou que ele não ama mais, várias coisas passam na cabeça da mulher imatura. Então, para não ter sabedoria nem discernimento, ela se separou do pai dela, e ela disse para o pai dela que ela não amava mais ele. Com isso, ela buscou se separar do homem, ou seja, se separar do pai dela. 5 meses depois, ela arruma um homem
e põe dentro de casa para conviver com as filhas dela. Ela tinha 2 filhas, no caso, ela que foi abusada, ela era a mais velha. Então, o que aconteceu? A mulher trouxe um cara que ela não conhecia para conviver com ela, sem conhecer o cara direito, sem saber de onde o cara veio, enfim, totalmente imatura. A atitude também imatura, que muitas mulheres fazem isso. Aconteceu que com alguns anos o homem começou a abusar dela. Ela foi abusada por esse homem. E depois de mais ou menos alguns meses, a mãe descobriu. E só que quando a mãe descobriu já era tarde. A menina, a minha amiga, hoje, ela já tinha sido abusada. E aí ela ficou com trauma. E ela trouxe esse trauma para a vida dela e para o casamento dela, pela inconsequência da mãe dela, que era imatura. Por a mãe dela não resolver a guerra interna que estava dentro dela, por falta de conhecimento, por falta de maturidade, ela não tem uma conexão com Deus, ela ferrou com a filha, ela ferrou com a vida dela, ela ferrou com a família da filha dela. E aí eu quero dizer para você, homem e mulher, se você estiver passando pelo problema no casamento e você não resolver as suas batalhas internas, ninguém vai servir para você. O casamento, o homem, a mulher que Deus deu a você, a mulher que você, homem, você, mulher, escolheu para casar, você vai jogar a sua família fora. Você vai ferrar com a vida dos seus filhos por ser imatura. Você vai ferrar com a família dos seus filhos no futuro, que foi o que aconteceu com ela. A mãe dela, por imaturidade, ferrou com a família da filha dela. Pois o homem que ela não conhecia, e esse homem que ela conheceu com pouco tempo, abusou da filha dela. Tudo isso a mãe dela fez por imaturidade, destruiu um casamento porque não entendeu que o esposo dela estava passando por um problema. E um problema que era um problema financeiro, que abala o homem. Quando o homem quer dar o melhor para sua família, para os seus filhos, e ele não consegue prover a casa, ele não consegue dar o melhor que ele pode dar, isso abala o homem. O homem se sente um inútil, o homem se sente a pior pessoa do mundo, não poder dar o melhor para sua família. Não ferre com a vida da sua família, não ferre com a vida da família dos seus filhos. Você, homem que está me assistindo agora, que está vendo esse vídeo, não deixe a sua esposa nem seus filhos pela amante. Geralmente, quando o homem sai de casa, deixa a mulher e filhos por amante, é porque ele está fugindo de ter uma conversa séria com a esposa. E quando você faz isso, você é um homem de mer. Sabe por quê? Porque quando você sai da sua casa, deixa a sua esposa que Deus lhe deu, você deixa os filhos que Deus lhe deu, você deixa a família que Deus lhe deu, e vai viver com a amante, você está ensinando aos seus filhos um comportamento de homem de mer. Você está ensinando a seus filhos a ter um comportamento de um homem imaturo, um homem idiota, um homem que não sabe o que significa o valor de uma família, o valor de um casamento. É o que você está ensinando aos seus filhos. Você está ensinando aos seus filhos a ser a mesma
de homem que você está sendo quando você sai da sua casa, abandona seus filhos e a sua família. É isso que você está ensinando a eles. É isso que eles vão fazer com as suas esposas ou com os seus esposos, seja ela menina ou menino. Você, mulher, não seja movida pelo emocional, seja racional, seja a mulher matriarca. 80% dos divórcios no nosso país é dado entrada por mulheres. O que está acontecendo com vocês? O que danado vocês estão ensinando aos filhos de vocês? Vocês mulheres que estão saindo do casamento, porque vocês estão dizendo, eu não amo mais ele, ele não me dá atenção. Isso são motivos idiotas, motivos supérfluos de uma mulher que é imatura, uma mulher que sai de um casamento. Por causa desse motivo, mas o meu esposo, ele me traiu. Perdoe. Perdoe, porque todo mundo pode dar deslize, todo mundo pode errar. Eu fico pensando se Jesus pensasse da forma que vocês pensam. Se Jesus perdoasse e depois que ele perdoasse, ele não desse mais nenhuma chance a vocês. Tava todo mundo no inferno. Porque todos os dias eu e você erra. Todos os dias eu e você peca. Não tem um só dia que eu não erre. Não tem só um dia que você não erre. Mas mesmo assim, Jesus ele lhe perdoa e ele lhe dá a graça do céu. Agora pense só, se ele pensasse igual a vocês, com a mente imatura, que não sabe nem o significado de perdão, que perdão é uma decisão. Você decide perdoar todos os dias. Perdão não é algo que você leve por emoção. Perdão é uma decisão, é igual ao amor. Você escolhe amar a pessoa. Se você não sabe a diferença de paixão e amor, é isso. Paixão é uma química que acontece no seu cérebro, que faz você se apaixonar pelaquela pessoa. Só que paixão passa. E quando a paixão passa, você vai ficar só com a decisão. A decisão de amar a pessoa ou não amar. Não importa o quanto a pessoa lhe magoe. Se você decidiu amá-la, se é uma decisão baseada primeiramente em Deus, em lutar pelo seu casamento, pela sua família, você vai ser bem-sucedida e você vai ser bem-sucedido. Então, mulher, seja a mulher matriarca. Não desista da sua família por qualquer besteira. Na verdade, não tem motivo nenhum para que você desista do seu casamento, do seu esposo, da sua família. A mulher que faz isso, ela está ensinando aos filhos dela a ser uma mulher sequelada, uma mulher que desiste da família, desiste do casamento. Ela está ensinando aos seus filhos a ser uma mulher de mé. É isso que ela está ensinando. Seja madura. Faça o que é correto. Aquele que busca o seu bel prazer, aquele que busca a sua felicidade própria à custa da miséria dos outros, à custa do sacrifício dos seus filhos, do psicológico, do emocional, à custa da família deles que eles vão estabelecer e por algum motivo baseado nos traumas que ele sofreu, da decisão que vocês tomaram ou das duas partes tomaram em existir do casamento, eles vão tomar as mesmas atitudes, porque a criança, ela é um computador e aquilo que você faz, fala, as suas atitudes
isso molda o caráter da criança. É por isso que tem muito homem e muita mulher se divorciando por qualquer coisa. Casamento é banalizado, é por isso. É porque teve um pai e uma mãe que se divorciaram e o filho foi treinado a fazer isso quando crescer. É isso. Fora os traumas, fora os problemas psicológicos, fora a ansiedade, depressão que crianças assim elas desenvolvem, principalmente nesse tempo hoje atual. Não seja imatura. Não ferre com a vida dos seus filhos. Não ferre com o psicológico deles. Faça o que é certo. Se você serve a Deus, você vai buscar fazer o que é certo. Nem sempre fazer o que é certo é bom. Pelo menos no momento. Mas o fim é maravilhoso. O fim é grandioso. No fim, Deus ele vai lhe abençoar. Mas se você serve ao diabo, se você serve aos seus próprios desejos, se você não está nem aí, você quer ser feliz, e não importa se você vai ferrar com a vida dos seus filhos, não importa se você vai ferrar com a vida do seu cônjuge que ficou, não importa se você vai ferrar com a vida de homens e mulheres que estão ao seu derredor. Pessoas que espelhavam em você, homem, você, mulher, no seu casamento. Não siga o seu desejo. Não siga o seu emocional. Porque se você seguir o seu emocional, se você seguir o seu desejo, você vai se... É isso que vai acontecer. Você homem, você mulher. E você vai fazer com a sua família assim, ó. Também. Os seus filhos também assim, ó. Também. É isso que vai acontecer com eles. E a culpa vai ser de quem? De você homem e de você mulher que abandonou a sua família. Abandonou seu casamento. Abandonou aquilo que Deus lhe deu de mais precioso, que é a família. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Até depois do fim. Valeu.